Olá pessoal, meu nome é Joyce Costa, sou presidente da Faculdade Cedim e é com imensa alegria que eu estou aqui para dar boas-vindas a todos a mais um Circuito Cedim. Este evento é mais uma iniciativa da nossa faculdade que há quase 20 anos é referência no ensino jurídico no Brasil. A Faculdade Cedim foi fundada por ninguém menos que o juiz da Corte Internacional de Justiça, Leonardo Nemer Caldeira Branche. Um nome de peso que carrega o compromisso com a excelência acadêmica e profissional na área do direito. Esse evento foi pensado tanto para alunos de direito quanto para profissionais já atuantes na área. O Circuito Cedim tem como objetivo principal apresentar e explorar novas áreas do direito que estão em crescimento no mercado. Essas áreas, gente, têm uma alta demanda por profissionais qualificados devido ao crescimento e à carência de especialistas nesses setores. O circuito é o nosso convite para que você conheça mais sobre essas oportunidades e esteja preparado para transformar a sua carreira. E para tornar o circuito ainda mais especial, temos algumas novidades incríveis para vocês. Nós vamos sortear uma bolsa de 100% para qualquer pós-graduação da Faculdade Cedim. Isso mesmo, gente, é uma oportunidade única para quem deseja continuar investindo na formação acadêmica e dar um salto na carreira. Agora, fiquem atentos aos requisitos para participar do sorteio. O primeiro requisito é estar inscrito no evento pelo Simpla. O segundo é assistir a todas as aulas ao vivo. O terceiro é responder à lista de presença que será disponibilizada por meio de um link que vai ser enviado durante as aulas. É essencial que vocês preencham todas as informações corretamente, porque o sorteio, gente, ele será realizado apenas entre aqueles que estiverem presentes em todos os dias do evento. Além disso, para concorrer à bolsa de 100%, você também precisa seguir o perfil oficial da Faculdade Cedim no Instagram e compartilhar qualquer story relacionada ao Circuito Cedim no seu perfil. E lembre-se de marcar o Cedim, viu, gente? Agora, anota na agenda, o sorteio da bolsa de 100% será realizado no último dia do evento, ao final da última aula, no dia 3 de fevereiro. E o melhor, o sorteio será feito ao vivo, então não percam. E tem mais, tá? Os 50 primeiros inscritos nesse evento já garantirão um desconto de 50% em qualquer pós-graduação da Faculdade Cedim. É uma forma de valorizar quem está atento às nossas iniciativas e pronto para aproveitar as oportunidades. Por fim, gente, eu desejo que todos tenham um evento maravilhoso, repleto de aprendizado e crescimento. E muito obrigado por fazerem parte desse momento tão especial para o Cedim. Um grande abraço e até mais. Boa noite, senhoras e senhores. Todo mundo me ouvindo bem? Sim, Todo mundo ouvindo? Pode mandar no chat. Ah, ótimo. Perfeito. Deixa eu fazer um compartilhamento com vocês aqui, só um segundo. Vamos lá. Pessoal, a gente fez uns testes aqui mais cedo, tá? Com o compartilhamento dessa apresentação e parece que tem algumas interferências que podem aparecer aí na telinha de vocês, onde a minha apresentação fica atravessada pela parte do Zoom, tá? Então, onde tem a janela do Zoom, às vezes dá uma interferência, mas a gente vai tentar fazer, eu vou tentar fazer com que isso não atrapalhe aqui a apresentação de vocês, tá?
Bom, sem mais delongas, acho que a gente pode dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje, né? A gente tem uma janela de tempo aí um pouco reduzida para falar de um tema que é muito extenso, né? E é um tema de muito interesse coletivo, né? Um assunto que tem explodido bastante aí, não só no mundo acadêmico, né? No mundo do estudo, da doutrina, mas também no nosso dia a dia, que é a questão, né, do desenvolvimento e do uso das inteligências artificiais, né, desses algoritmos que a gente tem aí. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a governança algorítmica e o futuro da humanidade, né? Como que a governança algorítmica tem a ver, né? Como é que ela se relaciona com o nosso futuro como espécie, né? Com o nosso futuro aí sob uma ótica antropológica, uma ótica social, tá? Primeiro, deixa eu me apresentar brevemente, né? Para quem não me conhece, meu nome é João Saldanha, eu sou sócio fundador, tá, da Tripla Data Privacy, uma empresa de consultoria que atua no Brasil inteiro, com sede em Belo Horizonte e uma matriz também em São Paulo, onde também eu atuo como head de governança e compliance, né? Sou responsável ali pelo desenvolvimento das metodologias de todos os serviços que a gente presta que são relacionados a essas zonas de interseção aí entre o compliance, a governança, o direito e a tecnologia, tá? Eu venho originalmente do direito, né? Sou formado em direito, fiz depois um curso de tecnologia da segurança da informação, tenho algumas pós-graduações na área, alguns materiais publicados e hoje eu trabalho exclusivamente apoiando empresas aí no Brasil inteiro né, a ficar em compliance, né, na construção, no desenvolvimento, na melhoria dos seus programas de governança nas mais diversas áreas. E agora eu tenho a honra, né, tive essa imensa honra de aceitar o convite do Cedim para ser coordenador de pós-graduação nessa pós-graduação de governança algorítmica e de inteligências artificiais, tá? Bom, pessoal, primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, até por conta dessa questão que eu mencionei da interferência aqui entre a janela do Zoom e a apresentação, é que provavelmente eu não vou conseguir ver vocês ou ver as perguntas que vocês enviarem durante a apresentação. Então eu vou tentar ser o mais ágil possível, né? Vou tentar ser bem sucinto, sem prejudicar o conteúdo, para que ao final eu possa dedicar um tempinho para responder as dúvidas de vocês, né? Peraí, ó, já tem gente aqui falando comigo que estava na frente, tá vendo? Então deixa eu tirar aqui. Peraí. Então, no final, eu vou dedicar um tempinho para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês podem mandar lá no chat, que no final eu vou parar para a gente poder, né, tirar essas dúvidas. Deixa eu minimizar isso aqui agora para não ficar na frente de vocês. Espera aí. Bom, vamos começar pelo básico, né? Acho que pelo principal, talvez a pergunta que movimente aí a curiosidade de vários de vocês. O que que é governança algorítmica, afinal, né? Governança algorítmica, pessoal, nada mais é do que um conjunto de metodologias, né, mecanismos, normas, políticas, práticas que a gente implementa, né, ou a nível social ou a nível organizacional para conhecer, administrar e mitigar os riscos relacionados a processos algorítmicos, tá? Quando a gente fala de processos algorítmicos, a gente está falando de qualquer tipo de processo de tomada de decisão que envolva um algoritmo, né? Toda inteligência artificial será um algoritmo, mas nem todo algoritmo será uma inteligência artificial. Por isso que quando a gente fala de governança algorítmica, a gente está falando de uma coisa um pouquinho mais abrangente do que só governança de IA, muito embora, naturalmente, hoje a gente vai falar principalmente. Opa, ainda tem alguma coisa tampando aqui, gente. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo resolver, só um segundo. Tô tentando colocar numa posição aqui que não atrapalhe vocês, tá? Mas é porque o pessoal do Cedinho tá me chamando aqui para dizer que tá tendo essa interferência.
nós já testamos mais cedo e não conseguimos resolver. Então nós vamos ver se eu consigo deixar numa posição que não atrapalha. Bom, eu vou deixar assim, pessoal. E se por acaso estiver dando mais interferência, aí eu tiro a apresentação e a gente faz só no formato livre, tá? Beleza, vamos lá. Bom, como eu dizia, pessoal, então a governança algorítmica nada mais é do que esse agrupamento de mecanismos, tá? De processos, de práticas que a gente implementa para tentar conhecer, administrar e mitigar os riscos relacionados a esses processos algorítmicos, esses processos de tomada de decisão automatizada com base em algum algoritmo, tá? Geralmente, né, os princípios são baseados aí em diretrizes éticas, né? Então a gente tem a ideia de tentar desenvolver esses processos de forma que eles não sejam prejudiciais, né? De forma que eles atinjam seus objetivos de eficiência, de inovação, de desenvolvimento, sem que haja alguma, né, grave violação ali de direito fundamental, de direito humano, né? Ou de direitos que precisam ser preservados, como direitos consumeristas ou trabalhistas, né? Então, basicamente, a lógica aqui é eu preciso de fomentar, sim, claro, o desenvolvimento dessas tecnologias algorítmicas, o desenvolvimento, né, e o uso das inteligências artificiais, porque, obviamente, essas tecnologias trazem incontáveis, né, inimagináveis benefícios para a humanidade, mas eu também preciso fazer isso de uma forma antropocêntrica, né? Eu preciso fazer isso de uma forma que o ser humano não abandone a sua posição protagonística nesse relacionamento. A ideia aqui é que a gente encare para sempre as inteligências artificiais como instrumentos ao nosso serviço, né, ao nosso dispor, e não que nós sejamos eventualmente instrumentalizados, né, ou prejudicados por essas inteligências artificiais, tá? Então, a governança algorítmica nada mais é do que esse conjunto de mecanismos que a gente implementa para conhecer, administrar e mitigar os riscos relacionados ao desenvolvimento e o uso dessas tecnologias, né? Dos processos algorítmicos. Agora, quando eu falo desses riscos, né, gente, eu estou falando do que exatamente, né? Por que que existe essa preocupação? De onde que surgiu essa preocupação, né? E por que que a gente agora está falando tanto em futuro da humanidade, né? Assim, uma expressão quase pomposa, né? Quando a gente fala, olha, governança algorítmica, o futuro da humanidade, parece talvez até que eu esteja exagerando, né? Dramatizando demais a coisa, mas a verdade é que não é muito dramático além da conta, não. É realmente esse nível de preocupação que a gente se depara com ele hoje, quando a gente fala da aceleração, né, no desenvolvimento e no aprimoramento das inteligências artificiais e quanto essas inteligências artificiais estão sendo implementadas no nosso cotidiano, né? O primeiro ponto de atenção aqui é que nos últimos anos a gente observou que tanto a velocidade quanto a aceleração do desenvolvimento dessas inteligências artificiais superou em muito, tá, a nossa capacidade de acompanhar. Isso é um ponto profundamente preocupante, porque significa que a gente desenvolve essas tecnologias muito mais rápido do que a gente consegue compreender essas tecnologias, quanto mais que a gente consegue regular essas tecnologias, né? E veja bem, novamente, não estou falando aqui de governança algorítmica como um instrumento para obstaculizar o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, mas sim garantir que esse desenvolvimento não saia dos trilhos que tem como, né, objetivo uma melhoria geral, uma melhoria coletiva, ou pelo menos que não tenha como objetivo alguma finalidade nefasta, uma finalidade discriminatória, uma finalidade destrutiva. Eu costumo falar, eu até publiquei um artigo recentemente em que eu falo que existem diversas similaridades, né, semelhanças aí entre o momento que a gente vive hoje, o desenvolvimento das inteligências artificiais, e o momento em que a gente se deparou com a fissão nuclear, né, no início pro meio do século passado. Por quê? Porque é uma descoberta, né, uma invenção, é um avanço tecnológico absolutamente revolucionário que tem o potencial para nos levar aí à próxima etapa evolutiva, talvez da nossa espécie, mas que depende da forma que a gente vai direcionar essa inovação, né?
a gente tem uma frase muito célebre, né, atribuída a Oppenheimer, mas que na verdade vem, né, de uma mitologia, né, hindu muito antiga, que é a ideia de que eu me tornei a morte destruidora de mundos. Essa frase que ele teria dito numa entrevista, se não me engano, no início da década de 60. E essa frase, ela representa muito o sentimento que ele tem posterior, né? Depois de ter visto o que foi feito com a fissão nuclear, né? Assim, a gente tinha ali o potencial de desenvolver reatores nucleares que poderiam gerar energia limpa e eficiente, né? E por décadas e décadas, e como de fato a gente acabou fazendo, mas a gente rapidamente seguiu por um caminho de armas nucleares, né? Então, quando a gente fala de governança aqui, né? Eu costumo falar isso, a ideia não é atrapalhar o desenvolvimento, a ideia é garantir que a gente crie reatores e não bombas, né? Então, a visão aqui é essa. E essa aceleração do desenvolvimento e da implementação das inteligências artificiais já está gerando resultados preocupantes. Então, nós não estamos mais fazendo um exercício de futurologia aqui. Eu não estou mais olhando para o futuro e pensando, poxa, o que poderia dar errado? Não, já está dando errado. Tem muita coisa que já está acontecendo e a gente tem que se preocupar. Eu até coloquei alguns exemplos aqui, né? A princípio, a gente tem um impacto econômico, existe uma preocupação muito grande com relação a automação do trabalho, por exemplo. A gente vive uma sociedade que ela é laborocêntrica, né? O que que é isso? O mundo humano hoje ele gira ao redor do trabalho, né? Eu troco minha mão de obra por capital e troco esse capital por produtos e serviços necessários à minha subsistência, à minha qualidade de vida. Se eu estou dizendo que nós estamos desenvolvendo tecnologias que vão substituir talvez aí né, uma fração significativa dessa mão de obra, o que que acontece com essas pessoas? O que que acontece com as pessoas que não têm mais como exercer o trabalho, né, e portanto trocar essa mão de obra por capital para poder trocar o capital por subsistência, né? Como é que fica a sociedade humana? Será que Será que a sociedade humana se sustenta se de repente a gente colocar 40, 50% das pessoas desempregadas, né? Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Existem impactos políticos, a gente já viu, né, nas últimas eleições, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o poder que é você poder fazer um microdirecionamento de campanha, né? Você sabe exatamente qual é o tipo de campanha que você tem que dirigir para cada tipo de eleitor. Porque se você tem um cara que você é um candidato, você tem um cara ali que você sabe que ele é um fanático por você, ele é né, ele já é o seu eleitor, você vai direcionar para ele um material que é um material de alimentação, você vai manter ali esse relacionamento acontecendo. Se você conseguir determinar quem são aqueles eleitores que estão em dúvida, você sabe mais ou menos o tipo de material que você tem que enviar para ele. E aquele cara que você sabe que está contra você é um material que tem um viés de conversão, né? De trazer esse cara para o meu lado, de pelo menos de dissuadir esse cara a votar em um outro candidato que seja uma verdadeira ameaça para mim, né? Isso é claro, além de todas as questões envolvendo deepfakes que a gente tem visto, né? E manipulação de imagem, manipulação de áudio que surgiram com o avanço, né, das inteligências artificiais, especialmente as generativas, né? Existem questões de cultura também, né? Eu mencionei ali esse exemplo. Os algoritmos hoje também já são capazes de fazer um mapeamento, um perfilamento dos usuários e saber mais ou menos qual que é o tipo de material que é do seu interesse ou não, e com isso direcionar, né, o seu consumo para um lado ou para outro, né? A verdade, gente, é que tudo isso que eu estou falando tem reflexos potencialmente positivos e reflexos potencialmente negativos, né? Se eu pensar, por exemplo, na automação do trabalho, né, que foi o primeiro exemplo que eu dei, sob uma ótica positiva, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Com o avanço das inteligências artificiais, que tipo de trabalho que hoje é desenvolvido por seres humanos, mas é um trabalho às vezes perigoso, um trabalho insalubre, né, um trabalho que o ideal seria que ele não fosse feito por um ser humano, eu posso tirar as pessoas desse tipo de trabalho e colocar uma máquina para executar. Então, isso é um ponto positivo. Sob a ótica política, né, dependendo da forma que a gente implementa a inteligência artificial, a gente pode implementar ela, inclusive, para ajudar a detectar, né, e acusar materiais que são falsos, né? A gente pode usar a inteligência artificial hoje para combater, inclusive, material produzido por IA. Então, existe uma IA que detecta e acusa o uso de IA para a produção de né, de uma foto ou de um texto. E isso também é benéfico nesse contexto político e, claro, cultural.
né, e até no nosso padrão de consumo, se eu tenho algoritmos que me conhecem, né, ao ponto de saber o que eu gosto, o que que eu consumo, eu fico mais é, é mais fácil me achar com uma oferta que vai ser interessante para mim e uma oferta que de fato seja benéfica para mim de alguma maneira, né? Então, esses impactos eles são positivos e negativos. É aí que novamente entra a governança algorítmica para trazer para a gente um pouco de, pô, e aí, como é que nós vamos fazer para, né, pelo menos tentar manter a coisa no caminho do que é benéfico para a humanidade, né? O que nos leva ao que a gente chama de talvez os grandes riscos algorítmicos, né? Vejam que eu não estou falando aqui que esses são os únicos riscos ou que isso aqui cobre todos os riscos algorítmicos que existem, tá? Mas existe uma lista de riscos relacionados ao desenvolvimento e à utilização de inteligências artificiais e de algoritmos que são considerados os principais, tá? É, os principais são esses que eu listei aqui, né? Opacidade algorítmica, enviesamentos e discriminação, segurança, resiliência e responsabilidades legais, né? Opacidade algorítmica, pessoal, talvez seja o conceito mais importante de vocês absorverem quando a gente fala de governança, porque ele talvez seja assim o arqui-inimigo da governança de inteligências artificiais, da governança algorítmica, tá? Opacidade algorítmica é a ideia de que um determinado sistema algorítmico, né, uma rede neural, uma inteligência artificial, ela é tão complexa ou ela é tão fechada, né, aí a gente chama de black box, que não é possível explicar qual é o processo cognitivo que ela faz para chegar a uma determinada conclusão. Então, por exemplo, eu pego uma inteligência artificial que tem por objetivo executar uma tarefa X. Digamos que eu estou falando aqui, sei lá, de uma IA que me ajuda no processo de recrutamento e seleção da minha empresa, tá? Então eu vou abrir uma vaga e aí eu uso uma plataforma X qualquer que tem uma inteligência artificial que filtra os currículos e me apresenta os melhores candidatos dentro daquele parâmetro que eu estou buscando ali. A questão é, se eu não for capaz de explicar qual que é o critério que essa IA usou para definir que esses são os melhores candidatos, ela é opaca. Ela é obscura, ela não cumpre um requisito de transparência. Tudo bem, eu falo, sistema, eu estou querendo as características tais e coloco lá, olha, eu quero um cara que seja, pô, vamos dizer que é uma vaga para advogado, eu quero uma pessoa formada em direito, uma pessoa que tenha 5 anos de experiência, uma pessoa que tenha uma pós-graduação na área empresarial e tal. Coloco critérios ali que são bem objetivos. Ela separa 10 currículos e me entrega. Só que ela me entregou 10 currículos de uma lista de 1.000 currículos que atendiam a esses critérios. Qual é o critério que ela utilizou para definir que estes 10 são os melhores daqueles 1.000 que se encaixavam nos critérios que eu estabeleci? Se eu não for capaz de explicar como é que esse processo cognitivo aconteceu, como que essa IA chegou do ponto A ao ponto B, ela é opaca, ela não é transparente, né? E eu preciso ali de manter uma rotina de auditoria desse algoritmo para ter certeza que a coisa está correndo. Só um segundo. Ah, tá. Que a coisa está correndo tranquilamente, tá? O que nos leva ao segundo, enviesamento, né? Esse mesmo exemplo, ele é muito pertinente para falar de enviesamento, né? Talvez você já tenha ouvido falar esse termo enviesamento de máquina ou machine bias, né? A gente fala muito isso na parte de governança algoritmo, que é a ideia de que máquinas, elas eventualmente podem, se elas tiverem, principalmente se elas estiverem utilizando machine learning, desenvolver, né, ou replicar preconceitos, né, processos discriminatórios. Vamos usar esse mesmo exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Eu coloquei critérios objetivos, lícitos e transparentes. Eu quero uma pessoa formada em direito, eu quero uma pessoa que seja inscrita nos quadros da OAB, eu quero uma pessoa que tenha 5 anos de experiência e que tenha uma pós-graduação X. Nenhum desses critérios, a princípio, viola, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Na verdade, alguns desses critérios decorrem até de lei. Eu não posso contratar um advogado que não é advogado, porque é uma atividade privativa da advocacia. Bom, eu abro essa vaga, o sistema seleciona 10 currículos e me entrega. Aí eu escolho o João Saldanha. O João Saldanha é um homem caucasiano de 34 anos e ele cumpre todos os requisitos. Selecionei esse cara, essa informação é retroalimentada no sistema, o sistema memoriza a minha escolha, vida que segue. Aí eu abro uma outra vaga,
com critérios objetivos. Para escolho o Pedro, que é um homem caucasiano de 31 anos de idade. Pô, beleza, essa informação é retroalimentada no sistema, ele volta. Todas as vezes que o sistema me manda uma lista de currículos, eu escolho um homem caucasiano entre 30 e 35 anos, tá? Se eu, por qualquer motivo que seja, eu estou escolhendo essa pessoa. Eventualmente, esse sistema pode aprender que, muito embora eu não tenha colocado que etnia, idade e gênero são critérios necessários para essa vaga, eu estou priorizando uma determinada etnia, uma determinada faixa etária, um determinado gênero. Então, esse sistema pode aprender que isso para mim é uma característica importante. E, eventualmente, ele para de me apresentar currículos que não sejam currículos de homens caucasianos que têm entre 30 e 35 anos de idade. Então, a gente tem aí um sistema que está enviesado. Um sistema que está enviesado e que está cometendo discriminação. Vejam que quando eu criei os critérios objetivos, eu não coloquei etnia, gênero, faixa etária. Mas o fato de eu sempre contratar pessoas que se enquadram num determinado padrão fez com que o sistema algorítmico aprendesse que esses critérios são importantes para mim. Como é que a gente combate isso? Olha, tem várias formas. Eu posso, desde o início, desde a concepção, by design, colocar que o sistema não aprenda critérios relacionados, por exemplo, à etnia, religião, gênero e tal. Falar, olha, isso aqui são critérios que você nunca vai aprender. Ou eu posso ter uma rotina de auditoria desse algoritmo. De tanto em tanto tempo, eu vou abrir o código e vou ver quais são os critérios ocultos que ele está utilizando para poder selecionar. Isso é um exemplo, talvez, aí de enviesamento. Segurança e resiliência é óbvio, né? A gente tem discutido muito isso, talvez seja o assunto mais falado quando a gente pesquisa online ou vê nas notícias a respeito desse assunto, é a questão de segurança. Existe uma preocupação muito grande com relação a quão seguros e também resilientes são esses sistemas algorítmicos. Porque se a gente tem cada vez mais inteligências artificiais no controle de determinados processos, especialmente quando a gente fala de processos críticos ou de processos delicados, e esses sistemas não são seguros, seguro sob uma ótica de cibersegurança mesmo, de processos de segurança de informação, de resiliência cibernética. Se esses sistemas não são seguros e eles podem sofrer ataques, né, e eventualmente serem manipulados, terem informações roubadas ou, né, terem sua disponibilidade negada, né, seu serviço negado, o que que acontece, né? A gente tem uma sociedade que cada vez mais se torna dependente de sistemas que, se não forem robustos o bastante, eles podem ter o seu serviço negado, né? Então você pensa, por exemplo, num sistema de por exemplo, um exemplo que já existe, né? Você pensa num sistema de monitoramento, por exemplo, de sepsia hospitalar, né? Movido por inteligência artificial. Se esse sistema for atacado e ficar indisponível, né? Olha, que eu não estou nem falando de roubo de informação ou de desvio da finalidade, tô falando dele ficar indisponível, dele quebrar e ninguém perceber que ele está quebrado. Se esse hospital contava com esse sistema de forma exclusiva para monitorar a ocorrência de uma sepsia hospitalar em pacientes internados, e eles nem percebem que houve essa indisponibilidade, de repente não tem ninguém fiscalizando se esses pacientes se podem ou não sofrer uma sepsia. Então, isso é um risco. Não é só de vazamento, né, ou de desvio, a gente tem um risco também no caso da indisponibilidade. E, claro, a questão das responsabilidades legais, que é um outro assunto aí muito pertinente para quem é operador do direito, né? A gente discute constantemente isso, que é a ideia de quem é responsável, né, pelos danos, aqui a gente está falando de responsabilidade civil e ou criminal, né? Quem é responsável pelos danos causados por sistemas algorítmicos, né? O exemplo mais, talvez, arroz com feijão que existe é a ideia dos carros autônomos, né? Vamos pensar numa empresa que desenvolve carros autônomos, né, para serviço de transporte via aplicativo, como a gente tem tantos aí, é um carro autopilotado. Tá, se esse carro atropelar alguém, quem que é responsável por isso, né? Como é que fica a questão da responsabilidade civil? Como é que fica a questão da responsabilidade penal? A gente tem, por exemplo, no caso da responsabilidade penal, a gente tem todo um elemento de dessa responsabilidade ser intransferível, né? Mas que não deixa de levantar a dúvida. Quer dizer, alguém pode morrer, alguém pode sofrer um ferimento grave. Como é que fica? Ninguém responde por isso. E na responsabilidade civil a gente tem os danos ali que são causados, que tem que ser apurados. Alguém tem que responder por isso. Alguém tem que indenizar, tem que tornar aquela vítima indene, remover o dano. Quem que vai fazer isso? É o desenvolvedor? É a empresa que é dona da tecnologia?
é quem está com a tecnologia licenciada. Então, tudo isso tem que ser discutido e representa riscos, né? Daí que entra, pessoal, esse dilema tão importante, né, de nós não atrapalharmos o desenvolvimento das inteligências artificiais, mas tirarmos tempo para discutir os seus reflexos na nossa sociedade. Né? Há uns anos atrás, foi no início de 2023, se não me engano, foi até publicada uma carta aberta, né? E essa carta é, propunha, né, tinha ali a proposição de nós darmos uma pausa no desenvolvimento das inteligências artificiais para que a humanidade trabalhasse em conjunto, primeiro, na construção de normas de governança algorítmica, né, antes da gente avançar com os desenvolvimentos. E houve muita esperança de que isso fosse para frente. Claro, né, claro que não foi, né? A gente, muito pelo contrário, a gente acelera cada vez mais, né, as inteligências artificiais e os seus desenvolvimentos. Mas a nossa preocupação é essa, a preocupação é, somando, né, o que eu falei no começo da apresentação, se esse desenvolvimento se torna cada vez mais rápido e cada vez mais acelerado, e a gente não consegue acompanhar esse desenvolvimento, a gente não consegue debater esses elementos de opacidade algorítmica, de enviesamento, de segurança, resiliência, de responsabilidades antes de as IAs irem para o próximo nível, né? Qual que é o momento em que a gente realmente vai estar lado a lado com essas tecnologias, né? E é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre esse assunto, né? Eu até coloquei alguns exemplos aqui, tá? Coloquei o exemplo do Compass, que é um caso muito paradigma que teve nos Estados Unidos, um sistema que era utilizado para fazer, de certa forma, uma predição da possibilidade de reincidência de condenados, né, de detentos nos Estados Unidos, e ele foi, né, depois de muito estudo, detectou-se um enviesamento gravíssimo, né, dentro desse sistema, que basicamente, no final das contas, ele era racista. Assim, os detentos negros, mesmo que não tivessem antecedentes violentos, eram considerados mais provável, né, uma reincidência do que, por exemplo, um detento branco com um histórico de crimes violentos, tá? E claro, também a gente teve um processo aí de recrutamento de seleção fomentado por IA na Amazon em 2014, que também é um caso paradigma muito parecido com isso que eu estou falando aqui, mas no caso discriminava por gênero. Era um sistema que era muito mais difícil ele indicar mulheres do que homens para vaga, em razão de ser um mercado majoritariamente, né, controlado por pessoas do sexo masculino, tá? Caminhando, pessoal, assim, até para a gente poder dar um gás aqui, porque eu estou vendo que o nosso tempo não vai durar muito mais, né? Isso nos leva a um questionamento um pouco mais profundo, né? Existem riscos que são riscos muito facilmente detectados, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessas questões de recrutamento e seleção, processos discriminatórios, né? Esses processos de enviesamento, eles também têm muito a ver com a oferta de bens ou produtos, né? Grupos podem ser discriminados de determinadas ofertas, e aí a gente está falando também de direito consumerista, direito civil e tal. Quando a gente fala de responsabilidade civil, quando a gente fala de opacidade, isso é tudo muito palpável, né? E são riscos relacionados aí ao nosso cotidiano de uma forma muito imediata, né? A gente enxerga um problema, a gente enxerga o dano que esse problema pode causar e a gente critica isso, né? E parte com medidas para tentar conhecer, administrar e mitigar esses riscos. Mas existem riscos que são muito mais transcendentais do que esses riscos que são riscos cotidianos ali. Porque existem riscos que são essencialmente antropológicos, riscos humanitários, né? E aí volta no que eu falei no começo, né? Quando a gente fala sobre governança algorítmica e o futuro da humanidade, existe toda talvez uma ideia de que a gente está exagerando, né? Pô, cara, o futuro da humanidade é muito dramática essa frase. Mas a gente está diante de uma descoberta, pessoal, que assim, alguns antropólogos já enxergam que tem o mesmo poder de revolução da invenção da roda, da descoberta do fogo, né? Ou sendo até mais conservador, a descoberta, né, da fissão nuclear. Então a gente tem que encarar sim que existem impactos antropológicos que são realmente difíceis de serem ignorados, né? Primeiro, o primeiro deles, talvez o mais imediato, né, é justamente o que eu falei sobre o formato da nossa sociedade, né, uma sociedade que gira em torno do trabalho, né? Se a gente tem uma sociedade que gira em torno da ideia de que eu troco mão de obra por capital,
e capital por aquilo que é necessário para eu viver, né? Alimento, lazer, roupa, saúde. E ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu estou desenvolvendo tecnologias que têm o potencial de substituir uma parcela imensa dessa mão de obra, eu preciso começar a fazer perguntas um pouco mais fundamentais. Quer dizer, e aí, o que que acontece? Né? Como é que a sociedade vai encarar um cenário em que um elemento tão basilar quanto o trabalho se torna talvez mais escasso, né? Mais difícil. E vejam, gente, é claro, tá? Muitos trabalhos, muitas novas carreiras, empregos surgem também com o desenvolvimento das inteligências artificiais. Quer dizer, nós estamos aqui agora falando de governança algorítmica, então surgem especialistas em governança algorítmica, claro. Mas, infelizmente, os estudos apontam pelo. Bom, recentemente teve um estudo falando que o saldo vai ser positivo. Nós vamos ter mais cargos criados do que extintos. Eu, para ser muito sincero, não sou um grande crédulo dessa previsão, não. Eu acho que ela é profundamente otimista, porque até então todos os estudos apontavam em contrário, que a gente vai ter uma extinção muito maior de vagas de trabalho do que da criação de novas vagas de trabalho. Então a gente precisa de fazer esses questionamentos. A sociedade está pronta para ter uma revolução desse tamanho? O que que acontece com essas pessoas que de repente não têm mais acesso ao trabalho, né? A gente também tem que falar sobre as relações humanas, né? Nos últimos anos, com o advento, né, e o avanço das redes sociais, a interação humana já se transformou bastante. Com o uso das inteligências artificiais, né, e aí a gente está falando também de internet das coisas, internet em altíssima velocidade, computação quântica, a gente começa a mecanizar cada vez mais as interações. Há um tempo atrás, né, vamos pensar, por exemplo, nos nossos pais, nos nossos avós, que não usavam sistemas de mensageria instantânea como o WhatsApp, por exemplo. As pessoas eram mais pacientes, vamos colocar assim. Aqui nós estamos falando até de um impacto psicológico. Se eu tentasse, vamos dizer, telefonar para o trabalho da minha esposa para falar com ela, primeiro eu tinha que estar num telefone fixo, porque eu não estou nem falando de um telefone celular, e ligar para o trabalho e não conseguisse falar com ela, eu não partia imediatamente do pressuposto que alguma coisa ruim aconteceu, ou que ela está com raiva de mim, ou que alguma tragédia, né, se desdobrou. Mas hoje não. Hoje, se eu mandar um WhatsApp para minha esposa e ela não me responder imediatamente, eu já começo a me preocupar. Meu Deus, o que aconteceu com ela? Ela está com raiva de mim? O que que então, assim, essa ansiedade também é um aspecto que tem que ser explorado. À medida que a gente automatiza as interações e a gente torna elas cada vez mais imediatistas, as relações humanas também se transformam. E a gente tem que pensar como é que isso vai refletir lá na frente, porque a gente não está ficando mais paciente, a gente está ficando menos paciente, né? E falando em relações humanas, a gente também tem que trazer um outro aspecto aqui, que é humanitário, que é antropológico, que é uma tendência que está crescendo muito no mundo, preocupantemente no mundo, principalmente, né, ela surgiu no Oriente e ela cresceu no norte europeu, que é uma preocupação sobre a substituição de relações humanas verdadeiras por relações emuladas, relações que são simuladas, né, por máquinas, por inteligências artificiais. Existem diversos aplicativos já que simulam ali, às vezes, um relacionamento com uma namorada, um namorado, um amigo e tal. Inclusive, tem estudos que apontam a quantidade de pessoas que dialogam com inteligências artificiais generativas. Então, por exemplo, o cara tem um chat GPT e ele conversa com o chat GPT para satisfazer ali uma necessidade de atenção, de combate à solidão. Então, assim, as pessoas estão substituindo cada vez mais as relações humanas verdadeiras por relações emuladas. E isso tende a se agravar mais ainda quando a gente fala de realidades aumentadas, realidades virtuais, que vão tornando essas relações simuladas cada vez mais realistas. Então, isso também é um impacto antropológico. Alguns países, por exemplo, a gente está observando isso no Japão. O Japão vem enfrentando ao longo dos últimos anos uma crise populacional muito grande. A população está envelhecendo, as pessoas mais novas não têm filhos, as pessoas não estão interagindo entre si. E eles tentaram até utilizar esses sistemas de simulação para capacitar as pessoas e treinar as pessoas na interação entre elas. Mas o que estava acontecendo é que as pessoas estavam substituindo uma coisa por outra. Então a gente também tem que preocupar com isso aqui. Eu trouxe esses exemplos só para ilustrar, tá, gente? Existem dilemas antropológicos e humanitários dos mais diversos com relação aos avanços dessa tecnologia, mas aqui eu trouxe alguns só para a gente realmente ter uma visão do que, né, é preocupante nessa história, tá?
Vamos falar então como é que a gente tem estado, tá? Isso aqui é o finalzinho da apresentação, daqui a pouco eu vou abrir para vocês poderem tirar dúvida. Eu até vi que algumas pessoas já mandaram dúvidas aqui. Mas eu separei, pessoal, aqui os cinco principais marcos regulatórios, tá? Não são os únicos, tá? Tem um monte de outra norma, diretriz, framework. Eu coloquei ali, por exemplo, a ISO 42001, mas a gente tem a ISO 24027 que fala sobre enviesamento de máquina. A gente já tem framework do NIST sobre inteligência artificial, mas eu coloquei ali, acho que talvez os cinco que sejam mais impactantes para a gente sob a ótica de marcos regulatórios, né? Primeiro, os princípios da OCDE e os princípios do G20, que são ambos de 2019, né? Esses grupos se reúnem, né, separadamente, a OCDE e o G20, para discutir ali, de diretrizes que devem ser observadas no desenvolvimento, na implementação das inteligências artificiais. Esses dois marcos eles têm muito em comum, sob uma ótica de ter uma visão como eu falei mais cedo, uma visão mais antropocêntrica, uma visão preocupada em direitos humanos, uma visão preocupada em preservação do trabalho, uma visão preocupada em preservar ali a humanidade, tá? Assim, uma visão muito mais social da coisa, mas que serve de alicerce muito importante para o que viria depois. A ISO 42001 é o primeiro padrão internacional publicado de governança de sistemas algorítmicos, de sistemas de inteligência artificial. Aí sim, é um framework, né, muito semelhante ao framework que a gente tem, por exemplo, na ISO 27001 de segurança da informação, que traz mecanismos para a criação e implementação de um sistema de governança do desenvolvimento e do uso dessas inteligências artificiais. Avançando, a gente tem o AI Act, né, europeu, a Lei de Inteligências Artificiais Europeia, que está em vigor desde agosto, que também é, né, profundamente disruptiva. Essa aqui se difere dos princípios da OCDE e dos princípios do G20 por ter uma visão mais voltada para risco, né? Ela é muito semelhante ao que a gente tem na GDPR europeia ou na LGPD brasileira, que é uma visão de risco. Então a análise do AI Act é muito mais voltado para riscos aceitáveis, né? É uma IA de baixo risco, médio risco, alto risco, ou uma IA proibitiva, né? Ela é absolutamente danosa e o dano é tão elevado que ele chega a ser proibitivo. Então é um que a gente chama aí de uma legislação risk-driven, ela é direcionada a risco. E claro, a gente tem aqui no Brasil o projeto de lei 2338, tá? Que já foi aprovado no Senado, né, e agora aguarda votação na Câmara dos Deputados. Muito semelhante também ao AI Act na lógica, também uma legislação direcionada a risco e que tem uma estrutura também muito semelhante à LGPD naquela ideia de que existem mecanismos que têm que ser implementados para mitigação de riscos, sob pena de enfrentarmos ali consequências né, sanções administrativas, multas, né, interrupção do tratamento, etc, etc, etc. Como eu disse, pessoal, esses aqui são os principais, na minha opinião, são os que eu acho que são os mais importantes se ter em mente. Tem muitos outros, inclusive existe uma normativa chinesa que faz uma abordagem completamente diferente de todos esses aqui, que faz uma abordagem muito mais de centralização e controle pelo Estado. Então, vale estudar, mas esses aqui eu acho que são os mais importantes para quem está aqui hoje conversando com a gente, tá? E aí, pessoal, para poder concluir esse nosso bate-papo, né, essa parte mais introdutória e passar para as dúvidas e eu poder, né, esclarecer as perguntas que vocês trouxerem, eu queria, né, voltar para o início aqui da nossa conversa, né? Governança algorítmica e o futuro da humanidade. Como é que fica isso, afinal, né? Então, onde é que está o futuro da humanidade nesse universo de desenvolvimento das inteligências artificiais e avanço da governança algorítmica? Eu tenho para mim, isso aqui não é de nenhuma doutrina, isso é uma visão que eu tenho, né, fruto do que eu venho estudando, né, pelos últimos anos, que a gente basicamente tem três cenários possíveis aí, né, claro, com algumas nuances entre eles, né, um cenário que é um tópico, um cenário que é um dilema e um cenário que é distópico, né. Para mim, o cenário utópico, o cenário, né, perfeito seria o cenário de uma IA bem governada, né. É uma IA antropocêntrica, pautada em critérios éticos, desenvolvida em prol da humanidade. Eu estou falando aqui de, claro, obviamente, estou defendendo liberdade econômica e fomento para o desenvolvimento dessas inteligências artificiais, para tudo que elas podem trazer de benéfico para a humanidade, mas que isso seja feito dentro de um arcabouço de governança. A gente precisa de normas objetivas e critérios técnicos objetivos de segurança, de principialidade, de intencionalidade
para o desenvolvimento e para a implementação das inteligências artificiais. Né? Como eu disse, não se trata de criar obstáculos às inteligências artificiais, mas de garantir que a gente desenvolva reatores e não bombas atômicas. Né? Então, esse para mim é o cenário ideal, uma IA bem governada, de desenvolvimento livre e fomentado, mas que aconteça dentro de um arcabouço de governança aceitável. A gente tem um segundo cenário, que é um cenário que, na minha opinião, é um dilema, e que, para ser muito sincero, é o que eu sinto que a gente tem caminhado recentemente, que é uma IA relativamente governada. Então, existe uma preocupação, mas essa preocupação ela é constantemente flexibilizada. A gente tem um exemplo recente, né? Quando o Donald Trump assumiu a presidência agora para sua nova administração, ele assinou uma série de atos ali logo no primeiro dia, né? E dois deles chamaram muita atenção. Primeiro, ele revogou a Executive Order 1410, né, que era a norma de governança algorítmica que tinha nos Estados Unidos. O que tinha mais próximo de governança de AI era essa Executive Order. Ela foi revogada e no mesmo dia ele também anunciou o projeto Stargate, que é provavelmente o maior investimento em inteligência artificial que a humanidade vai ver nos próximos anos. É uma joint venture aí, é, formada pelo governo federal americano e outras gigantes do mundo tech, né? Que prevê um investimento aí de 500 bilhões de dólares para os próximos anos. Então, existe uma preocupação com a governança, mas ela é constantemente flexibilizada quando necessário. Então, ela é meio relativa, ela é meio conveniente, né? E além disso, essa IA, ela não é muito livre. Ela é acessível por grupos isolados, né? Existe o risco de construção de monopólios ou de oligopólios, e, e a ideia de que essas IAs sejam instrumentalizadas para servir os interesses desses grupos, né? Ou desses indivíduos isoladamente. Eu temo muito por esse cenário, é o que, na minha opinião, a gente está caminhando na direção dele. Eu acho que a gente precisa de dar uma guinada para pelo menos. Existem boas notícias que surgem, né, diariamente, talvez que descentralizam um pouco o poder de desenvolvimento dessas IAs, mas sempre existe um porém, né? A gente teve na semana passada aquele boom com a DeepSeek, uma IA generativa chinesa que, poxa, derrubou as ações da Nvidia e representava o fim do monopólio disso pela OpenAI e tal, mas que na verdade não é bem assim, porque ao mesmo tempo que eles se apresentavam como um código open source, parte desses códigos não eram abertos, era justamente para onde é que esses dados vão, né? E assim, a gente, quando a esmola é muito boa, a gente o santo tem que suspeitar, né? Então, a própria descrição dos investimentos era tudo meio dúbio, né? E existe uma preocupação com segurança. Então, a gente ainda está meio que equilibrando nesse cenário do meio aqui. E, claro, um cenário distópico que, para mim, assim, é um cenário quase talvez apocalíptico, que é uma IA completamente desgovernada, né? A ideia de que, cara, a gente vai abdicar completamente do controle e continuar desenvolvendo ali só para satisfazer, às vezes, a nossa curiosidade científica ou para atingir resultados econômicos, né, com maior eficiência, e isso fomenta um futuro que é mais reativo. O que que é isso? A gente cria o problema e depois a gente reage para tentar resolver o problema, só que essa reação gera um problema, a gente reage para e assim sucessivamente. Isso aí é, infelizmente, tende a levar a gente para um futuro um pouco mais caótico. Eu gostaria de acreditar que a gente está mirando na utopia, né? Eu até chamo de utopia porque eu acho que a gente não vai conseguir chegar nesse cenário tão perfeito, mas se a gente conseguir ficar em algum lugar entre o dilema e a utopia, eu já estaria muito satisfeito, mas hoje eu acredito, infelizmente, que a gente está mais próximo do cenário central, e eu espero, né, que vocês que estão aqui assistindo essa palestra hoje numa segunda-feira, né, de noite, eu sei que não é fácil, façam parte dessa mudança, né? E aí eu até convido vocês, tá, para poder participar disso, gente. A gente está na vanguarda do direito aqui. É tudo mato, né? A gente está capinando para as próximas gerações passarem. Então, eu convido vocês, né, a se inscreverem, caso vocês gostem do tema, caso vocês tenham se sentido provocados pelas indagações que eu trouxe aqui hoje. Se inscrevam, né, na nossa pós-graduação de governança algorítmica e inteligência artificiais, e a gente vai aprofundar muito mais em todos esses temas que eu tive que trazer para vocês aqui hoje de uma forma muito superficial, porque a gente não tem tempo, né? Infelizmente, para eu tratar tudo isso com vocês, é necessário toda uma pós-graduação e não só uma apresentação de
40 minutos. De toda forma, pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, tá? Espero que tenha sido interessante para vocês. Espero que isso tenha pelo menos levantado, né, a curiosidade para vocês pesquisarem, aprenderem mais sobre o assunto, porque sem dúvida nós estamos diante de, no mínimo, uma revolução industrial e mais provavelmente uma revolução antropológica. Então, juntem-se a mim e sejam parte dessa mudança. Eu vou agora parar aqui a transmissão e vou dar uma olhada nas dúvidas que vocês mandaram. Pera aí, pessoal. Opa, tem muita coisa aqui. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo Rodrigo Medeiros. Rodrigo Medeiros me perguntou, João, como fica a questão tributária no caso de aplicativos de IA, como DeepSeek e ChatGPT? Evidentemente, sua utilização faz gerar uma economia própria bastante robusta, mas nem sempre as empresas desenvolvedoras desses apps mantêm CNPJ no Brasil. Rodrigo, eu vou responder sua pergunta em duas partes. A primeira é a parte que eu consigo responder, que é sobre a ótica de como é que essas inteligências artificiais têm sido utilizadas e o que isso representa. A segunda, eu sinto que tem um pouco mais a ver com o mundo tributário. Eu nem me atrevo a navegar nessas áreas, porque realmente não é a minha área de expertise. Eu tenho medo de falar alguma baboseira aqui para você, tá? Olha, quando a gente fala de governança algorítmica, e um dos elementos que eu falei foi a questão da responsabilização, e eu não estou nem falando de tributação aqui, eu estou falando de qualquer tipo de responsabilização. Uma das questões que tem que ser levantadas é a ideia de quão capaz é o desenvolvedor daquela IA de responder judicialmente por alguma coisa no país que ele está atuando, né? Então, assim, a gente pode questionar o seguinte, cara, se a gente vai permitir que essas tecnologias sejam utilizadas aqui no Brasil, implementadas nas organizações, né, ou desenvolvidas, e aí você trouxe dois exemplos que são, apesar das duas serem generativas e as duas terem o mesmo objetivo, a minha preocupação com elas é muito diferente. Assim, uma me preocupa muito com relação a alguma coisa e outra me preocupa muito com relação a outra, que é a DeepSeek e o GPT. Eu acho que aqui a gente está falando, por exemplo, de falar, pô, esses caras nem mantêm CNPJ no Brasil. Tá, talvez seja o caso a gente começar a exigir esse tipo de coisa. Eu tenho que ter aqui no Brasil uma empresa que está atuando que é capaz de responder judicialmente pelas coisas que acontecem aqui, né? Se a gente começa a ter toda uma economia sendo construída e girando ao redor de organizações que, poxa, vão ser citadas por carta rogatória toda vez que alguma coisa acontecer, isso não é muito interessante sob uma ótica de accountability, né? Então, respondendo a sua pergunta, talvez desviando um pouco, porque, como eu disse, eu não sou tributarista, eu nem me atrevo a navegar nessas áreas. Eu acho que é importante que a gente busque o máximo de accountability possível para essas organizações quando elas estão atuando dentro do Brasil, independente dessa responsabilidade ser tributária, civil, criminal, né, e assim sucessivamente. Deixa eu passar para a próxima aqui. Vitória recomendou algoritmos de distribuição em massa. Recomendo muito. Recomendo muito. Tem muita obra boa que fala sobre isso. Só um adendo, gente, esse livro que a Vitória recomendou, da Cathy O'Neill. É muito importante. Acho que, se eu não me engano, foi até feito um documentário em cima dele posteriormente. É muito interessante, é muito legal para a gente ter uma noção do tanto que esses algoritmos controlam as nossas vidas se eles não forem governados, né? Porque a gente sofre uma manipulação muito sutil. A gente pensa que a coisa é muito óbvia, que ela é muito barulhenta, que a gente está realmente sendo arrastado de um lado para o outro, mas não, eles vão controlando de maneira muito sutil as nossas visões de mundo para colocar a gente no caminho que eles querem. Só um alerta. Tomem muito cuidado com documentários e obras que trazem essas questões de risco, porque muito embora, por exemplo, eu sou um cara de governança, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar um xiita da coisa. Tipo assim, o risco existe e ele tem que ser endereçado, administrado e, né, implementadas medidas de mitigação. Mas muitas vezes esses livros, esses documentários tendem a ser um pouco terroristas demais. Tipo assim, como se a gente estivesse na 11ª hora. O mundo vai acabar amanhã se a gente não fizer alguma coisa. Então, vale muito a pena ler e ver esses documentários, até para aprender mais sobre como que essas coisas funcionam. Mas tentem sempre manter o pé no chão, para não se apavorar demais e fazer uma análise mais crítica, mais sóbria
dessas questões, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, pessoal, no chat eu não vi mais nenhuma pergunta. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar com relação ao que foi falado aqui, com relação a essa pós-graduação? Se quiser, pode até tirar o microfone do mudo e falar também, agora que eu já até tirei a apresentação. Não? Bom, então tá bom, deixa eu ver aqui. É, pessoal, como não tem mais dúvidas, eu vou encerrar, até porque a gente tem que liberar a sala para a próxima aula. Eu queria, antes da gente terminar, falar com vocês um pouquinho sobre essa pós-graduação, tá? A pós-graduação em governança algorítmica e de inteligências artificiais. Se esse assunto parece interessante para vocês, tá? Se vocês realmente enxergam, né, que essa preocupação ela é digna, né, e que vocês podem fazer a diferença na construção desse novo mundo, né, se vocês querem ser, ou se vocês se enxergam como agentes que vão definir onde que a gente vai estar, se a gente vai estar na utopia, no dilema ou na distopia, eu convido vocês para conhecer essa pós-graduação, tá? A grade curricular, a matriz curricular já está no site do Cedim. É um mercado assim que vai explodir nos próximos anos. É uma preocupação muito grande. Estudos recentes apontam aí que até 2030, mais de 50% das vagas de trabalho vão demandar conhecimento na utilização de inteligências artificiais ou na governança dessas inteligências artificiais. Então, fica o convite para vocês darem uma navegada no site do Cedim, darem uma lida na matriz curricular, né? Eu trouxe um time de professores assim realmente brilhante para trabalhar ao meu lado e seria uma honra para mim ter vocês né, navegando comigo por essas águas obscuras, né? Porque como eu disse, a gente está desbravando aqui, né? Eu até brinquei, sejam bem-vindos à vanguarda do direito, onde nós não temos vasta doutrina e vasta jurisprudência para nos debruçarmos. Aqui a gente escreve, a gente cria o que vai ser o futuro, né? Até remetendo ao título da humanidade diante do desenvolvimento e do uso das inteligências artificiais. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos pela atenção, pela participação, pelas dúvidas. Espero que tenha sido tão engrandecedor para vocês quanto foi para mim e espero vocês na nossa pós-graduação. Muito obrigado, boa noite a todos e uma excelente semana.